Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, cabritada. Theo aqui novamente com mais um Cabrito Montes. Desta vez com um deck que muita gente esperava, que é o nosso Naya Burn. Bem, falando um pouquinho de história aí do Naya Burn, o conceito do Burn veio de um deck chamado Sly, onde o jogador tentava aproveitar ao máximo possível toda a sua mana durante todo o turno. É um dos conceitos principais de curva de mana. E é mais ou menos isso que o Burn faz. Tenta dar o máximo de dano possível utilizando-se de toda a sua mana. Por isso a curva dele é bem baixa. Mas bem baixa mesmo. Se você perceber aqui, ó, 1, 2, 2, 2, 2, 2. Tem uma carta de custo 3 aqui, mas na verdade ela é feita por 1. Esse deck, ele tirou o primeiro lugar no Super Modern da Star City do dia 26 de março. Então foi aí o que eu encontrei de um torneio relativamente grande, o deck mais próximo e mais novo. Então vamos lá, começando pelo primer dele. Para quem está primeira vez no canal, eu já vou explicar aqui mais ou menos como é que funciona a dinâmica. Eu passo a lista do último deck que ganhou um campeonato grande. Depois, no segundo vídeo, a gente vai para a lista propriamente dita que eu vou jogar durante alguns jogos testes para a gente refinar a lista. E finalmente, com a lista refinada, de acordo com o meu gosto, com os que eu me sinto mais confortável, eu vou para uma Modern League, onde a gente testa, num ambiente um pouco mais competitivo, o poder do deck. Ok? Então, é em formato playlist. Logo, sempre você vai entrar na playlist e vai estar atualizada aí. Então vamos lá, começando pela base de mana. Tá tudo em português, tá? Algumas cartas pode ser que eu não lembre o nome em inglês, mas nós vamos tentar. O começo é o seguinte. São 12 Fetchlands. Algumas versões usam 13. Mas, podem perceber, Fetchlands que buscam especialmente montanha. No caso aqui, meseta árida, né? Arid Mesa. Lamaçal ensanguentado. Também puxa montanha aí. E Contraforte arborizado, que puxa montanha. A função delas no deck: tentar tirar um pouco da zica de você comprar land. E também tem uma certa interação com duas cartas do deck, que a gente já vai ver, que é Searing Blaze e Green Lavamancer. Nós já vamos chegar neles. Próxima carta. Retiro da Falência. Ela é uma checkland, ou seja, né, ela vê se você controla uma montanha ou uma planície. Se você não controlar, ela vai entrar virada. Adiciona uma mana vermelha ou uma branca à sua reserva. Tio particularmente acha uma gigantesca besteira colocar checklands nesse deck. Por quê? Porque se você só tem ela no turno 1, e podem ver que tem 20 terrenos, a nossa versão vai ter 19, um pouquinho menos ainda. Então é muito arriscado você colocar uma land que entra virada no primeiro turno, porque é uma jogada normal acontecer de você ter apenas uma land, e mesmo assim ser uma mão boa. Tudo muda se essa land entrar virada. Logo, eu preferiria colocar uma land básica do que arriscar uma land que entra virada. Mas o cara tirou primeiro, ele deve ter os motivos dele para usar essa carta. Tio não acha certo, mas aí vai de cada um. Próximas cartas: Fundição Sagrada, Shockland aí que dá mana branca e vermelha, e Solo Pisoteado que dá vermelha e verde. 3 de uma, 2 da outra. E para fechar as lands, 2 montanhas básicas. Então essas são as 20 lands que o deck tem. Vamos agora para as criaturas. As criaturas. Guia Goblin. Muita gente pergunta, mas que cacete de criatura cara pra caramba. E por que ela é tão cara? Vamos lá, primeiro vamos para o efeito. Guia Goblin custa uma mana vermelha. Ele é uma criatura Goblin batedor, tem ímpeto. Toda vez que ele ataca, o jogador defensor revela a carta no topo do Grimório dele. E se for um terreno, ele coloca na mão. De início, você pode pensar: nossa, mas você dá vantagem para o cara? Sim, de certa forma sim.
Só que se o cara não tirar terreno? Se o cara não tirar terreno, você vai estar tendo uma valiosa informação da próxima carta que o cara vai comprar. E aí você pode economizar ou gastar as suas cartas com uma certa segurança. Então essa que parece uma desvantagem, na verdade, é uma vantagem gigantesca do Guia Goblin. E por isso, logicamente aliado à tiragem, que foi apenas em Zendikar que ele saiu, justifica o porquê dele custar aí, podem ver, $41 a média, de acordo com a TCG, ok? E além do mais, ele tem ímpeto e é 2/2, é difícil a carta que bate por uma mana 2/2. Então ele é uma carta sensacional. Quando ele sai na mão no primeiro turno, normalmente é ele que vai começar já o grande massacre que é o Burn. Próxima carta. Uma adição aí de Tarkir. Lança Veloz do Monastério. Tio pagou a língua com essa carta porque eu falava que ela não ia rodar em Burn. E ela é um verdadeiro monstro no Burn. O que ela faz? Também custa uma mana vermelha. Ela é uma criatura humano-monge. Ela tem ímpeto e destreza. Né? Toda vez que usar uma mágica que não seja criatura, ela ganha +1/+1 até o fim do turno. E ela é uma 1/2. Essa característica de destreza faz com que ela dê umas porradas realmente fortes. Principalmente se elas tiverem mais do que uma. Você coloca duas e usa um raio aí, cada uma já vai bater 2/2, já é 4. A matemática fica cruel com o Burn aí. Então, Lança Veloz, aliado ao Goblin Guide, são as criaturas que servem como os batedores do deck, dão uma porrada de verdade. Próxima carta, Lavamante Implacável. Essa carta aqui, tem muita gente que não usa no deck, mas ela é uma carta cuja função é a seguinte. Ela tem duas funções. Vamos explicar o efeito primeiro. Lavamante Implacável custa uma mana vermelha, é uma criatura humano mago. Você paga uma vermelha, exila 2 cards do seu cemitério, ele dá 2 de dano a uma criatura ou a um jogador. E ela é 1/1. Lembra que eu falei das Fetchlands? Você sempre vai ter cartas no Grave. E logo o Lavamante sempre vai ter como dar 2 de dano. Esses 2 de dano é recursivo. Ou seja, você não vai ter dó de gastar 2 em uma criatura que esteja bloqueando para que o seu Goblin Guide ou a sua monja façam aí uma festa. No late game, acontece de você ficar sem mão, porque o deck ele descarrega a mão muito rápido. Então, às vezes, esses 2 daninhos recursivos aqui, todo turno 2, 2, 2, 2, 2, também servem para dar o finisher aí no late game, sem precisar ter a carta na mão. Próxima carta, Eidolon da Grande Festança. Essa o tio assim, paguei minha língua, eu falei, nossa, isso daí vai ser uma bosta no Burn, ele custa uma fortuna no mall. O tio teve que comprar porque ele no Burn faz uma diferença absurda. O que ele faz? Eidolon da Grande Festança custa 2 manas vermelhas, é uma criatura encantamento espírito. Toda vez que o jogador conjura uma mágica com custo de mana convertido de 3 ou menos, ele causa 2 de dano àquele jogador. E ele é uma criatura 2/2. Mas tio, tudo seu é de 2 manas ou menos. Sim, você também leva dano. Porém, o que acontece? Você colocando ele cedo em campo de batalha, você atrapalha o plano de batalha de alguém que também tem poucas lands, ou seja, coloca apenas mágica de custo baixo. Logo, ele cedo faz com que você economize burns, você segura um pouco de burn na mão, ou se você tiver mais vida que o cara, você queima ele do mesmo jeito, foda-se se você também vai levar dano. Mas a grande questão é fazer você economizar recursos. Enquanto o cara está tentando lidar com ele, principalmente com o Ultra Control, o cara vai anular, tem que levar 2 de dano, vai usar um PF nele, tem que levar 2 de dano. Então você segura um pouco de recursos na sua mão, enquanto o cara imagina maneiras de tratar do Eidolon. E além disso, ele é uma criatura 2/2, ele bate, ele defende. Então essa carta é linda no deck. Então terminamos aí parte de criaturas. Vamos agora para a parte de instantâneas e feitiços. Como eu disse para vocês, a função do deck é aproveitar o máximo possível de sua mana e dar o máximo possível de dano em mínimo tempo possível. Então vamos lá. Todas as mágicas têm como função custo-benefício. Quanto mais raios, a brincadeira é justamente essa, quanto mais raios elas forem, melhor. Ou seja, quanto mais próximas do custo-benefício, uma vermelha, 3 de dano, melhor. Logo, raio é a carta
mais característica do deck. Quem não conhece raio, se mata, não vou nem descrever, né? Que é uma mana vermelha e dá 3 de dano mágico instantâneo. Raio é uma carta muito roubada. Vocês podem perceber que no Modern, praticamente todos os decks que tem vermelho, basicamente tem 4 raios. E assim, ele tem o custo-benefício mais ridículo de todos. Uma mana 3 de dano é muito dano. Seguindo na linha, é o Lava Spike. O que o Lava Spike é? É um raio, só que ele é feitiço. O fato dele ser arcana não influencia em nada. Então, o Círculo de Lava segue aí o custo-benefício, uma mana 3 de dano. Próxima carta, Quebra-Crânio. Quebra-Crânio é o seguinte, ele só está aqui porque se você tem um plano de batalha de dar o máximo de dano em menos tempo possível, o fato de uma pessoa ganhar vida quebra as pernas de qualquer burn. Então, 2 de dano para dar 3 é um custo-benefício ruim. Porém, os jogadores não podem ganhar pontos de vida nesse turno. É um efeito que é muito desejável em várias matches. Você dar em resposta a um Kitchen Finks ou alguém que vai ganhar aí pontos de vida é legal. Porém, o Quebra-Crânio também tem um bônus que pouca gente sabe. Essa frase aqui, ó, nenhum dano pode ser prevenido este turno. Eu vou dar uma breve explicação sobre o que é proteção. Proteção é o seguinte, uma criatura com proteção contra o vermelho. Vamos pegar esse cara aqui que você tem, e é o terror de burn, e você tem ele no seu side exatamente contra Mirror. Então vamos lá, proteção contra o vermelho. Todo dano dessa cor nela é prevenido. A palavra prevenido faz toda a diferença no proteção e faz com que o Skullcrack, o Quebra-Crânio, seja muito boa. Vamos colocar a situação hipotética. Você vai lá, ataca com seu Guia Goblin. O teu amiguinho jogando de burn também defende com Andrarilho de Fogo. Guia Goblin vermelho, Andrarilho de Fogo, proteção contra o vermelho. Em teoria, só o seu Guia Goblin ia morrer. Marotamente, o que você faz? Você pega e casta um Quebra-Crânio no seu amiguinho. E o que acontece? Nenhum dano pode ser prevenido neste turno. O que proteção diz que o tio acabou de explicar? Previne todo dano. Se o dano não pode ser prevenido nesse turno, o que acontece? O seu Goblin Guide vai passar por cima da proteção contra o vermelho do Andarilho de Fogo, porque não reduz dano a 0. Apenas previne. Mas Quebra-Crânio corta este efeito. Então Quebra-Crânio é mais legal do que você imaginava, não é não? Por isso que eles vêm nas listas de burn. Próxima carta. Searing Blaze, Labareda Cauterizante. 2 manas, instantânea, causa 1 ponto de dano ao jogador alvo e a 1 ponto de dano à criatura que aquele jogador controla. E tem Aterragem. Se você teve um terreno que entrou no campo de batalha sob o seu controle nesse turno, ao invés disso ela causa 3 de dano. 3 e 3, amigo, aí o negócio fica bem legal. 1 e 1 é ruim, mas 3 e 3 é legal. E aí é a hora que você tem uma interação muito legal com o Fetchlands. Porque o que você faz? Você deixa a sua Fetchland quietinha lá, sem estourar. Aí no passe, você estoura ela, ou seja, vai entrar um terreno. E nessa, você vai conseguir dar 3 de dano e 3 de dano com velocidade instantânea. O que é muito bom. Próxima carta é o único motivo, praticamente, de você usar verde nesse baralho. Ok, tem orgia no site, mas o motivo principal é o Comando de Atarka. Custa uma vermelha e uma verde, é uma mágica instantânea, na qual você escolhe 2 dos 4 efeitos. Seus oponentes não podem ganhar pontos de vida nesse turno, ou seja, é o que a gente quer. Outro efeito, Comando de Atarka causa 3 pontos de dano a cada oponente, ou seja, é o que a gente quer. Você pode colocar um card de terreno da sua mão no campo de batalha. Esse efeito aqui você nunca vai usar, porque ele chega a ser bobo, porque a gente quase nunca tem terreno sobrando na mão. E quando tem, a gente já perdeu.
E o último efeito, as criaturas que você controla recebem +1/+1 e alcance até o fim do turno. Esse efeito, junto com as monjas, principalmente em grandes quantidades, faz um regaço. O efeito que você vai mais usar, 3 de dano, +1/+1. Vocês conseguem sacar com monjas em campo, dar +1/+1 para elas vão ganhar +1/+1 por causa da destreza e mais 3 de dano. A bola de neve que isso fica? É, amigão. É bem bacana, né? Só não confundam o fato do Skullcrack não deixar nenhum dano ser prevenido com o do Comando Atarca, que só não deixa os oponentes ganhar ponto de vida. Aquela brincadeira que eu falei do Core Firewalker só serve para o Skullcrack, não serve para o Comando Atarca. Ok? Próxima carta. Amuleto Boros. Lembra que eu falei que a gente gosta de custo-benefício? 1 para 3. 2 para 4 também é interessante. Então, efeitos. Você escolhe mágica instantânea que custa vermelho e branco. Amuleto Boros causa 4 de dano ao jogador-alvo. Em 90% de casos você vai usar esse efeito. Ou, as permanentes que você controla são indestrutíveis esse turno. Esse efeito você só vai usar se você tiver uma board presence grande. Se você tiver com muitas monjas ou algo parecido. Caso contrário, dificilmente você vai usar. E o terceiro efeito, ou a criatura alvo ganha golpe duplo até o final do turno. Esse efeito é mais raro ainda, mas você usa quando o cara tem Leyline branca, que é o terror desse deck. Então, são 3 efeitos relativamente usáveis, mas o efeito principal você vai dar 4 de dano ao jogador alvo. Acabou. Hélice de raios. Apesar dela não ter um custo-benefício legal, ela te salva a pele muitas vezes quando você está jogando contra outro deck rápido. Qual que é o efeito dela? Vermelho e branca, ela causa 3 de dano e você ganha 3 de vida. Ela causa 3 de dano criatura ou jogador. Então, caras, às vezes acontece de você estar com o seu Eidolon na mesa e esse Eidolon também está te causando dano. E você também, assim, tem aquele lance, né? Você tem 12 fetches e mais 5 Shocklands. Então você perde muita vida naturalmente. Então a Hélice de Raios às vezes dá uma balanceada aí para você não morrer sozinho. E a última carta, Raio da Fenda. Ela é um feitiço, custa 3 manas, dá 3 de dano ao jogador ou à criatura. Nossa, tio, que custo-benefício ruim. Sim, você castar ela dessa forma é muito ruim. Porém, ela tem suspender 1 por 1 mana, que a grosso modo deixa ela transformada em um raio. Né? Quem não conhece suspender, ao invés de você jogar por esse custo, você exila a carta por esse tanto de turno, por essa quantidade de mana. Ou seja, você é um raio a prazo, eu costumo brincar, né? Você exila ela, no turno seguinte ela vai dar 3 de dano. Outra vantagem do Raio da Fenda é que às vezes os caras colocam marotamente Cálice do Vácuo para 1. Que inviabiliza muitas das suas mágicas. E ele escapa. Porque o custo dele é 3, mesmo pagando 1. Ok? Esse é o main deck. Agora vamos analisar o que ele usou como sideboard. Jaula do Escavador de Túmulos. O artefato que custa 1, o efeito. Os cards de criatura não podem entrar no campo de batalha vindo de cemitérios ou de grimórios. E os jogadores não podem conjurar cards que estejam em cemitério ou grimório. Essa carta tem um duplo efeito. Uma das cartas mais chatas contra esse deck é Informantes de Cozinha. Por causa justamente de ganhar 2 de vida 2 vezes, no caso do Persistir. Com Jaula de Escavador em campo, essa carta ela vai para o grid e não vai voltar mais. Ou seja, Melina Company, que é aquele deck que ganha vida infinita, não vai poder combar se Jaula estiver em campo. Além disso, Snapcaster Mage também não vai poder dar flashback nas mágicas. Às vezes contra um American aí é um efeito interessante, vale a pena você colocar Grafdigger's Cage no seu main deck. Próxima carta, Caminho para o Exílio. Apesar de não dar dano, essa carta, a utilidade dela é justamente tirar Andarilho do fogo core do seu caminho, porque no Mirror quando isso acontece é muito triste. E cartas com lifelink, como Máquina Vorme Espiralado,
que se conseguir dar uma pancada contra um Burn é game over, e a melhor maneira de tirá-la é com Path to Exile, ou ainda um Baneslayer Angel, que também, pelo fato de ter vínculo com a vida, é um terror para o Burn. Então o caminho para o exílio está justamente para conter essas criaturas. Próxima carta. Orb Tórpida. Torpor Orb. Efeito. Custo 2. As criaturas não desencadeiam habilidades ao entrar no campo de batalha. Lembra que eu expliquei sobre ajudantes de cozinha? Justamente também serve de side contra aquele tipo de criatura. Próxima carta. Rancor Antigo. 2 manas, uma vermelha e uma incolor. Destrua o artefato alvo com recapitular uma verde. Isso daqui é usado principalmente contra Affinity ou contra algum artefato do tipo Garra de Dragão, que enche muito saco de burn, ou ainda no match contra Lantern Control. Rancor Antigo aí faz maravilhas contra esse tipo de deck. Próxima carta. Hemorragia da Realidade. Essa é uma carta nova que apareceu na lista. Eu achei legal demais. Por quê? Custa uma incolor, uma vermelha. Não tem cor e dá 2 de dano a criatura ou jogador alvo. Alvo na testa do Andarilho do Fogo Core. Já vamos explicar. Então, é uma excelente carta de sideboard aí. Próxima carta. Um quebra-crânio extra, que ele deixou aqui. Esta carta. Palma Defletora. Efeito dela. Custa uma vermelha e uma branca. Na próxima vez que uma fonte de sua escolha for lhe causar dano neste turno, previna aquele dano. Se o dano for prevenido dessa maneira, Palma Defletora causará uma quantidade equivalente de dano ao controlador daquela fonte. Essa carta tem como principal função você jogar no match contra Buggles, contra Aura Hexproof. Por quê? Porque ela não dá alvo. Vamos supor que o cara vem com aquele Boggle gigantesco 60-60 lifelink. Você dá uma palma defletora, vai prevenir o dano em você e vai causar tudo no cara. O que é lindo. Essa carta brilhava demais na match contra Eldrazi. Então palma defletora é esse lance aí. Contra criaturas grandes ou contra criaturas com Hexproof. Você consegue aí fazer uma festinha contra elas. Próxima carta. Segundo motivo para você usar verde no baralho. Orgia Destrutiva. O Burn tinha problemas muito sérios para lidar com encantamentos. Principalmente Linha de Força da Santidade. Esse encantamento é o motivo pelo qual não se joga de Mono Red Burn. Porque se isso daqui entrar, um Mono Red basicamente perde 80% da sua funcionalidade. O Naya, por sua vez, consegue passar por cima, utilizando-se de cartas como o Comando Attack, que não dá alvo, e justamente o fato de Orgia Destrutiva destruir tanto artefato ou encantamento por uma mana vermelha e uma verde, sendo instantânea, e ainda causar dano, casou tudo. Quer dizer, você consegue lidar com a Leyline sem sair do seu plano de continuar dando dano todo turno. Então, Orgia Destrutiva é uma carta maravilhosa para esse deck. Última carta, falei dela o jogo inteiro e vocês vão entender o porquê que essa carta é o terror do Burn. Você usa no deck exatamente contra outros Burns ou decks tão rápidos quanto você. Andarilho do Fogo Core. 2 brancas, criatura, Core Soldado, proteção contra o vermelho. Já é o terror. E toda vez que o jogador conjura uma mágica vermelha, você ganha um ponto de vida. Isso na mão do oponente é um saco, precisa sair. Porque todas as suas mágicas basicamente são vermelhas. Você só tem Path to Exile que não tem vermelho. Então precisa sair. Por isso que você tem várias cartinhas aí que servem justamente para tirar ela de campo. E você usa porque você tem matches e que você precisa ganhar vida. Matches contra um Speed Zoo ou contra outros Burns que usam vermelho. Então essa carta dá uma vantagem estratégica imensa para você contra esses decks. Tá aí Primer do Naya Burn, que ganhou o primeiro lugar aí no Super Modern da Star City. Próximo vídeo eu vou mostrar a minha versão do Naya.
É basicamente essa, com algumas alterações pontuais aí. Obrigado por acompanhar, hein? Deu praticamente 30 minutos. A próxima é bem rapidinha. Obrigado